A história de Éster. A rainha corajosa. Há muito, muito tempo, havia um grande reino chamado Pérsia. O rei desse lugar se chamava Assuero e ele era muito poderoso. Ele morava em um lindo palácio e tinha riquezas de sobra. Mas um dia, o rei percebeu que precisava de uma nova rainha. Então ele mandou que trouxessem as moças mais bonitas do reino para escolher uma esposa. Entre elas estava uma jovem muito especial chamada Éster. Ela era doce, bondosa e muito corajosa. Mas havia um segredo. Éster era judia, e naquela época, o povo judeu era maltratado por alguns no reino. Por isso, ela não contou a ninguém sobre sua origem, nem mesmo ao rei. Éster foi criada por seu primo Mardoqueu, um homem justo que sempre a ensinou a confiar em Deus. Ele dizia: Éster, nunca se esqueça de quem você é e de quem te protege lá do céu. Quando o rei viu Éster pela primeira vez, ele se encantou com sua beleza e sua doçura. E então ele a escolheu para ser rainha. Mesmo morando no palácio, Éster continuava ouvindo os conselhos de Mardoqueu. Um dia, ele a procurou com uma notícia muito triste. Éster, um homem mau chamado Hamã, está planejando algo terrível. Ele quer destruir todo o povo judeu. Hamã era um conselheiro do rei, muito orgulhoso e maldoso. Ele não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu se recusava a se curvar diante dele. Por isso, Hamã ficou com tanta raiva que resolveu fazer mal a todos os judeus do reino. Mardoqueu então disse para Éster: Quem sabe se não foi para este momento que Deus te fez rainha? Éster ficou com medo. Ir falar com o rei sem ser chamada podia ser muito perigoso, até mesmo para uma rainha. Mas ela decidiu confiar em Deus e ser corajosa. Ela jejuou e orou por 3 dias. Depois colocou suas roupas reais e foi até o rei. Quando ele a viu, estendeu o cetro dourado e isso significava que ela podia se aproximar. Éster respirou fundo e disse: Ó rei, há alguém que quer destruir o meu povo. Se for da tua vontade, me escute. O rei ficou surpreso. Quem faria uma coisa dessas? Éster apontou para Hamã. Foi ele, ó rei. Ele quer destruir os judeus, o meu povo. O rei ficou furioso. Ele não sabia que Éster era judia e ficou chocado ao saber disso. Imediatamente, ele mandou prender Hamã e cancelou o plano malvado. Em vez de tristeza, houve muita alegria entre os judeus. Eles celebraram porque Deus os tinha protegido. E Éster? Ela ficou conhecida como uma rainha corajosa, que confiou em Deus e salvou seu povo. Moral da história: mesmo em momentos difíceis, com coragem e fé, podemos fazer coisas incríveis. Éster nos ensina que a coragem vem de confiar em Deus e fazer o bem, mesmo quando dá medo. Lá na Pérsia havia um rei, um palácio que brilhou, mas faltava uma rainha, o coração dele chamou. Uma moça muito linda, com um coração fiel. Seu nome era Éster e Deus cuidava dela no céu. Seu povo estava em perigo, um plano mau surgiu. Mas Éster ouviu Mardoqueu e não se escondeu, ela agiu. Ela orou com toda a fé e ao rei foi com amor. Mesmo com medo no peito, confiou no Senhor. Vernou. Hamã queria acabar com o povo de Israel, mas Deus usou a Éster e tudo acabou tão bem. O rei ouviu sua voz e a justiça então brilhou. Éster salvou seu povo e o mal se acabou. Éster, Éster,
Paulo e Silas na prisão. Uma história de fé. Louvor e milagre. Paulo e Silas eram dois amigos que amavam muito a Jesus. Eles andavam por muitas cidades falando para as pessoas sobre o amor de Deus. Eles diziam: Deus ama você. Jesus é bom. Ele quer morar no seu coração. Um dia, eles chegaram numa cidade chamada Filipos. Lá, eles contaram sobre Jesus nas ruas, nas praças, e muita gente começou a ouvir. Uma mulher chamada Lídia ouviu com atenção e disse: Eu também quero seguir Jesus. E ela e toda a sua família foram batizadas. Mas nem todo mundo ficou feliz. Um dia, uma moça que sofria muito começou a gritar atrás de Paulo e Silas. Ela não tinha paz. Paulo, com amor, olhou para ela e disse: Em nome de Jesus, seja livre. Na mesma hora, ela ficou bem. Os donos da moça ficaram bravos, porque ganhavam dinheiro com o sofrimento dela. Então, eles contaram mentiras sobre Paulo e Silas. Os soldados acreditaram e mandaram bater neles com varas. Depois, prenderam os dois em uma prisão escura e fria. Eles estavam com os pés presos em correntes e machucados. Tudo estava quieto, eles estavam sozinhos. Mas mesmo assim, Paulo e Silas não reclamaram. Eles não choraram. Eles não ficaram bravos. Eles começaram a orar e cantar. Mesmo na prisão, eles diziam: Deus é bom, Deus está aqui conosco. E então começaram a cantar. Eles cantavam com alegria, mesmo com dor. Os outros presos ouviram e ficaram em silêncio. Todos estavam ouvindo aqueles louvores tão bonitos. De repente, à meia-noite, algo muito diferente aconteceu. A terra começou a tremer. Foi um terremoto. As paredes da prisão balançaram. As portas se abriram sozinhas. As correntes caíram no chão. Era um milagre. Deus estava mostrando o seu poder. O homem que cuidava da prisão acordou com um barulho. Ele viu todas as portas abertas e pensou que os presos tinham fugido. Ficou com muito medo. Mas Paulo gritou: Não tenha medo, estamos todos aqui. O homem ficou surpreso. Ele correu até Paulo e Silas e perguntou: O que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo respondeu com amor: Acredite em Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. Então o homem levou Paulo e Silas até a casa dele. Lá, cuidou das feridas deles, deu comida e chamou toda a sua família. Todos ouviram sobre Jesus. Todos creram, todos foram batizados. E aquela casa ficou cheia de alegria. No dia seguinte, os soldados disseram que Paulo e Silas podiam ir embora. Eles estavam livres. Paulo e Silas foram embora, mas deixaram algo muito importante. Deixaram corações cheios de fé naquela cidade. O que aprendemos com essa história? Mesmo quando tudo parece difícil, podemos orar e cantar. Deus sempre está conosco. O louvor traz paz. E Deus faz milagres. Nós for um pedacinho, mas vou de mãos de Deus fazendo. Mesmo na prisão, no lugar escuro, eles cantavam bem alto e seguro. Correntes nos pés, paredes de pedra, mas a alegria deles não espera. Oraram juntinhos, cantaram também. Sabiam que Deus cuida de quem tem fé. De repente a terra começou a tremer. As portas se abriram sem ninguém mexer. O carcereiro acordou assustado, mas Paulo disse: estamos ao seu lado. Paulo e Silas cantaram com fé. Mesmo na prisão, Deus tudo vê. Com o coração cheio de louvor, chega o milagre do Senhor.
Ruth e Noemi, uma lição de amor e amizade. Era uma vez, há muito tempo, duas mulheres muito especiais, Ruth e Noemi. Elas eram diferentes, mas tinham algo em comum. Um coração cheio de amor. Uma família que mudou de casa. Noemi morava em uma cidade chamada Belém. Mas um dia, ela e sua família se mudaram para um país diferente, chamado Moabe. Lá, os filhos de Noemi cresceram e se casaram com duas moças, Ruth e Orfa. Tudo parecia bem. Mas, com o passar do tempo, coisas tristes aconteceram. O marido de Noemi e seus dois filhos morreram. Noemi ficou muito triste. Ela disse: "Eu vou voltar para minha terra. Não tenho mais ninguém aqui." E então Noemi começou a caminhar de volta para Belém. Ruth não quis ir embora. Noemi disse para suas noras: "Minhas filhas, voltem para a casa de suas famílias. Vocês são jovens, vão viver suas vidas." Orfa chorou e foi embora. Mas Ruth abraçou Noemi bem forte e falou com um sorriso cheio de amor: "Eu não vou te deixar, Noemi. Onde você for, eu vou. Seu povo será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus." Noemi ficou surpresa com tanto carinho. Ela viu que Ruth era uma amiga verdadeira. De volta a Belém. As duas voltaram para Belém. Ruth queria ajudar, então ela foi trabalhar num campo, recolhendo espigas de trigo. Ela trabalhava com alegria, mesmo cansada, para cuidar de Noemi. Um dia, o dono do campo, chamado Boaz, viu Ruth e ficou impressionado com sua bondade. Ele perguntou: "Quem é aquela moça tão gentil?" E todos diziam: "É Ruth. Ela cuida de Noemi com amor." Boaz era um homem bom. Ele se casou com Ruth e eles tiveram um filhinho lindo chamado Obed. E sabe o que é mais lindo? Obed foi o avô do rei Davi. Noemi chorou, ficou sem sorrir, mas Ruth ficou e quis seguir. Disse com amor, segurando a mão: "Eu não vou te deixar, não, não, não." Noemi chorou, ficou sem sorrir, mas Ruth ficou e quis seguir. Disse com amor, segurando a mão: "Eu não vou te deixar, não, não, não." Ruth trabalhou no campo, sim, juntando trigo até o fim. Cuidava de Noemi com coração, amor de amiga, que linda união. Boaz viu Ruth e logo gostou, e com carinho se apaixonou. Deus fez brilhar aquela união, Obed nasceu com muita emoção. Ruth e Noemi, que dupla sem fim, juntas pra sempre no bem e no ruim. Com muito amor, com muito carinho, Deus abençoou esse caminho. Noemi chorou, ficou sem sorrir, mas Ruth ficou e quis seguir. Disse com amor, segurando a mão: "Eu não vou te deixar, não, 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 não." Ruth trabalhou no campo, sim, juntando trigo até o fim. Cuidava de Noemi com coração, amor de amiga, que linda união. Boaz viu Ruth e logo gostou, e com carinho se apaixonou. Deus fez brilhar aquela união, e Obed nasceu com muita emoção. Ruth e Noemi, que dupla sem fim, juntas pra sempre no bem e no ruim. Com muito amor, com muito carinho, Deus abençoou esse caminho.